A paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, você que está aqui no Instagram, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que está aqui no Facebook, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira semana de estudo bíblico, isso mesmo, a nossa aula de número 1, onde nós vamos falar sobre o período interbíblico. Aproveitar, você que está chegando aí, isso, clique aí, toca aí no coraçãozinho, certo? Vamos mandar aí uns coraçãozinhos, você toca aí no joinha, certo? Você pode convidar outras pessoas para estar aqui conosco também, para que nós possamos, com a guia de Deus, com a graça do Espírito Santo, podermos aí elevar o nosso nível intelectual, nosso nível espiritual, ganharmos musculatura espiritual, não é verdade? Isso é muito importante, nós temos essa condição, temos essa percepção da palavra de Deus, do que nós podemos angariar para a nossa vida com base no estudo da palavra de Deus. Isso é muito importante. E o período interbíblico, ele também reflete na nossa vida até os dias de hoje. E isso reflete sim, porque foram acontecimentos lá atrás, no período interbíblico, que culminaram em situações que vieram acontecer no Novo Testamento, nos Evangelhos e assim por diante. E hoje a nossa fé está alicerçada nos acontecimentos que foram registrados ali no Novo Testamento, nos Evangelhos e assim por diante. Então vamos lá? Mas, Teocione, qual será o benefício de estudarmos aí a teologia? Olha, você está tendo essa possibilidade de entrar nesse estudo bíblico gratuito, estamos disponibilizando aí para você esse estudo bíblico para enriquecer o seu ministério, fortalecer o seu chamado. Que este reine, a paz de Deus, seja bem-vinda. Então é fato que nem todos os cristãos se interessam por estudar a teologia. Seja por desconhecer a palavra de Deus, seja por não gostar de ler, ou até por preguiça mesmo, que há a maior parte dos crentes que não leem a palavra, que não estuda a Bíblia Sagrada, é mera preguiça, isso mesmo. Amém, amém, irmã Kish. Então a verdade é que a Bíblia, na sua essência, ela tem sido desprezada, mas não deveria ser assim. Vou contar para vocês um caso curioso, no mínimo intrigante, seria cômico se não fosse dramático. É o caso de uma irmã que mudou para uma determinada cidade e ali então ela fez um jantar e convidou o dirigente daquela igreja para estar ali na sua casa, né, para que eles pudessem ali fazer uma confraternização e tal, e se conhecerem melhor. Então ela preparou os melhores talheres de prata, colocou taça de cristal, colocou sua melhor louça e assim por diante, e fez ali um jantar maravilhoso para o dirigente daquela igreja. Tinha ali na antessala, né, na copa, tinha uma Bíblia grande, muito bonita, aberta em uma determinada parte ali e tal, e ficava aí enfeitando aquela antessala. E jantaram, conversaram um pouco e depois o dirigente daquela igreja foi embora. Quando no dia seguinte a dona de casa, aquela irmã, foi ali lavar a louça, ela percebeu que faltava uma faca. Olha só, faltava uma faca dos talheres. E logo ela chamou o esposo e colocou a culpa no dirigente da igreja. Falou, aquele irmão, ele veio aqui em casa e me furtou e roubou, levou ali uma faca nos meus talheres de prata. Vê se pode, que absurdo fazer uma coisa dessa. E o irmão, o esposo, contemporizando ali, calma, querida, né? Não podemos levantar falso testemunho, né? Nós não temos provas, né? Vamos orar a Deus, calma, contenha-se. É por isso que nós precisamos, então,
Rosilene, isso, boa noite, a paz do Senhor. Então o irmão ali falou, olha, não vamos levantar falso testemunho contra o irmão. Ela falou, olha, mas essa história está meio de atravessada na minha garganta. E uma hora eu vou falar com ele. Passaram ali 2 meses aproximadamente, eles fizeram um outro jantar e a esposa convenceu o esposo então de fazer um outro jantar e convidaram o dirigente da igreja para estar ali em casa. E aí o que aconteceu? Durante o jantar ali à volta da mesa, conversa vai, conversa vem, a irmã tocou no assunto dos talheres. Olha, os talheres hoje não são de prata, porque aquele dia que o irmão veio aqui em casa, sumiu uma faca e eu não sei o que aconteceu. Será que o irmão sabe o que aconteceu com a faca daqueles talheres de prata, que aquele é muito caro e de repente desapareceu misteriosamente aqui de casa? E ali o dirigente da igreja deu um sorriso, né? Levantou-se da cadeira, foi até a Bíblia que estava na antessala e virou ali apenas uma folha da Bíblia e a faca estava ali guardada ou escondida, como queira. E ele disse, olha, irmã, eu deixei essa faca aqui justamente para isso, para que quando a irmã fosse ler a Bíblia Sagrada, a irmã pudesse encontrar a faca aqui. Mas eu vejo que nesse período de pouco mais de 2 meses que eu estive dentro da sua casa, a irmã sequer leu uma página da Bíblia Sagrada. Isso não deve acontecer. E aí eu começo perguntando para você, você quer participar de uma semana de estudo bíblico? Quer participar de um curso de teologia? Mas e aí, você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia Sagrada? Quantos livros? Nós já estamos finalizando o mês de janeiro. Quantos livros você já leu da palavra? Quantas páginas você já leu? Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Weber Gomes, a paz de Deus. É bom ter vocês aqui conosco. Então, quantos livros você já leu? Isso é muito importante. Você quer aí... Rosilene pediu... Espera um pouquinho, irmã, daqui a pouco, ok? Então, o que acontece? Você às vezes pede para que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê revelação da palavra, que o Senhor te dê ousadia para pregar, para anunciar o Evangelho, mas você nem lê a palavra. Então isso é muito importante, a leitura da palavra. E para quem ficar comigo até o final, eu vou disponibilizar um esboço, um cronograma de como você ler o Novo Testamento em apenas 6 meses. Isso mesmo. Você acha que, irmão do Senhor, mas é muito difícil ler o Novo Testamento em apenas 6 meses? É mais fácil do que você imagina se você tiver um método, um cronograma. E eu vou disponibilizar para você em PDF esse cronograma, esse método, de forma gratuita, para que você possa, dentro de 6 meses, ler de Mateus a Apocalipse. Isso, sem pular uma única página, sem pular um único versículo. Eu quero, isso mesmo. É isso aí, irmão Weber, irmã Kish. Vocês terão acesso, assim que terminar essa live, eu estarei disponibilizando. Tem uma tarefinha que eu quero que vocês façam, e depois que vocês fizerem essa tarefa, vocês terão acesso a esse material. Eu já vou até dizer para vocês que estão aqui agora, é o seguinte, eu tenho no meu Instagram, fiz uma postagem agora recentemente, no final da tarde, sobre o livro de Isaías, sobre a leitura da palavra. Quem for ali, curtir aquele post, fizer um comentário sobre o que está aprendendo na aula de hoje e marcar 2 pessoas, vocês terão acesso então a esse cronograma, a esta ferramenta para que você possa ler o Novo Testamento em apenas 6 meses. Mas Delcione, o que é teologia? Teologia é o seguinte... Deixa eu mexer aqui. Teologia, o que é teologia? É o estudo da existência de Deus, de questões referentes ao conhecimento da nossa divindade, aquela a qual nós cremos.
o nosso Deus soberano, arquiteto do universo, criador de todas as coisas, do céu e da terra. Então teologia é o estudo dessa divindade e da relação que o nosso Deus tem com o nosso mundo e com os homens aqui inseridos na sociedade que nós vivemos. Mas levando pelo lado da palavra, Theo, certo? Vem do grego, Theos, que quer dizer Deus, mais Logos, que quer dizer palavra revelada, com a extensão logia, que é referente ao estudo. Olha o tanto que é interessante o Logos aí, que é a palavra revelada. No Evangelho segundo João, ele começa, como ele escreveu para gentios e não gentios, certo? Gentios e cristãos, melhor dizendo. Então ele quis dizer isso, como a influência grega ou o helenismo era muito forte ali em Jerusalém, na Judéia, então ele começou isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então ele queria dizer o quê? No princípio era Logos, e Logos era Deus. E Logos estava na criação do mundo, e Logos se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus! Então João começa falando isso para os gentios, para que eles se interessassem pela palavra de Deus, pelo cristianismo, pelo nosso Deus, Criador de todas as coisas. Isso, em 1 João, logo no início, ele começa falando sobre isso. Bendito é o nome santo do Senhor. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aí na nossa primeira aula da semana de estudo bíblico. E aí eu ainda levo você a uma reflexão. Quem é o crente que não gostaria de ter mais domínio sobre a palavra, sobre a Bíblia Sagrada? Qual é o crente que não gostaria de entendê-la, de poder ensinar, de poder pregar, de poder anunciar, converter corações através da pregação, do anúncio do Evangelho? Ah, mas eu tenho vergonha, eu nem sei onde está escrito isso, nem sei onde está escrito aquilo. Mas você nem lê a palavra, nem estuda a palavra. Isso é o primeiro passo, certo? Porque a verdade daqueles que se interessam pela leitura ou pelo estudo da palavra é apenas teoria. Na prática, as pessoas não se dedicam em crescer no conhecimento das Escrituras. E é isso, o próprio Senhor Jesus disse: vocês erram porque não examinam as Escrituras, elas testificam de mim. Glória ao nome santo do Senhor. Então, entretanto, se você está aqui assistindo essa aula, significa que você tem interesse, que você tem desejo sobre esse assunto, que é o estudo da palavra de Deus. Isso é um ponto muito positivo. Então eu te peço que você tenha aí um caderno. Eu tenho um caderno de capa verde, onde eu faço as minhas anotações. E você tem que ter a Bíblia Sagrada. Isso mesmo, a Bíblia é muito importante. É o livro mais vendido no mundo, mas não é o mais lido do mundo. Vê se pode. Tem pessoas, irmãos, que vai estudando na palavra e ela vai anotando nas páginas da Bíblia Sagrada. Eu não acho correto, eu não acho sensato escrever na Bíblia Sagrada. É bom você ter um caderninho de anotações e você vai fazendo a sua leitura, vai fazendo o seu estudo e vai escrevendo num caderno à parte, ok? Isso é muito importante. Mas vamos lá então, vamos dar sequência. Antes de nós iniciarmos, você deve estar se perguntando: Delcione Bento, quem é Delcione Bento? Delcione Bento, eu sou filho de um caso extraconjugal. Minha mãe era uma mulher de vida fácil, teve um caso extraconjugal com meu pai. Quando ela engravidou, meu pai, que já era casado, né, foi embora, não assumiu a paternidade. Com 11 meses, quando eu tinha 11 meses de idade, a minha mãe não queria cuidar de mim, queria me doar para o meu pai, até mesmo porque meu pai tinha alguma condição financeira um pouco melhor, e assim por diante, ela poderia ficar livre para dar sequência na sua vida. Então, o que aconteceu ali? Eu fui morar meu pai me levou para a casa de uma tia minha, mas antes disso, quando eles estavam conversando, meu pai saiu
com a minha mãe para conversar sobre quem iria cuidar de mim. Eles foram ali para fora da cidade, para fora de Frutal. Minha mãe, na discussão ali, falou: então, se você não quer esse filho, essa criança, eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre isso, se você não quer essa criança, então vou colocar ela aqui na rodovia, vai passar um carro, passa por cima dessa criança, mata a criança e fica tudo bem, nem você e nem eu tem essa responsabilidade. Ela desceu do carro, colocou eu ali no meio da rodovia e veio embora para a cidade de a pé. E meu pai debruçou a cabeça ali no volante do carro e não sabia se vinha embora ou se ficava ali, se descia e pegava. Me levar para a casa da esposa dele, chegar com a criança nos braços e dizer que eu era filho de um caso extraconjugal. Então, nesse momento, ele veio à mente de pegar e me levar para a casa da minha tia. Fui para a casa da minha tia e ali fui criado dentro do catolicismo, mas com 11 anos para 12 anos eu fui com meu pai para o Tocantins, ele tinha fazenda ali, e ali eu conheci o Evangelho, conheci a graça do Filho de Deus, e com 12 anos eu me batizei, certo? Com 12 anos eu me batizei e sirvo a Deus desde os 12 anos. Fui separado para o ministério para pregar a palavra, nós vamos falar sobre isso amanhã, certo? No ano de 2000 fui para o ofício ministerial pregando a palavra e prego a palavra então há aproximadamente 20 anos, ok? Mas não vamos falar de mim, vamos falar do período interbíblico, isso mesmo, que compreende de Malaquias a Mateus. Esse período interbíblico, ele é um intervalo de aproximadamente 450 anos, que foi inclusive profetizado por profetas. Isso, o livro de Amós 8, verso 11 e 13 fala sobre esse fato, e Salmo 74, no versículo 9, ele diz assim: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, isso era profetizado. Esse período, ele deu a Israel uma nova identidade nacional, implicando em surgimento de partidos políticos, de classes sociais e grupos religiosos. Algo bastante interessante, porque mudou o cenário político e espiritual de Israel, da Palestina, da Judéia, de todas aquelas adjacências. Então, nesse aspecto político, Israel esteve sobre o domínio de vários poderes que obtiveram sucessivamente o domínio de Israel, da Palestina, certo? Exceto, dentro desses 450 anos, exceto o período ali dos Macabeus. Marilene, pastora Marilene, a paz, seja bem-vinda, Deus que abençoe, tá bom? Então, no período dos Macabeus, Israel teve um governo independente, mas nós vamos falar sobre isso um pouco à frente. Então, essa história judaica, durante esses 450 anos, entre os testamentos, ele se divide em 6 períodos, que começa com a soberania persa, isso, com o rei Xerxes e assim por diante, o Artaxerxes, né, como queira. Esse período foi de 450 a.C. a 333 a.C., por volta de um século depois do período da época de Neemias. Isso, o povo judeu ainda se achava sob a tutela da Pérsia, mesmo 100 anos depois de Neemias. Só que o interessante é que os monarcas persas, eles tratavam o povo judeu com especial tolerância, ou seja, eles permitiam que o povo adorasse a Deus de forma livre, que fizesse os holocaustos, que tivesse as festividades, né? E que cumprisse a lei mosaica, ou seja, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Vamos lá no Velho Testamento para que vocês possam entender. Vocês que já estão aí, eu peço para vocês que vai nesse aviãozinho próximo aí do comentário e toca aí nesse coraçãozinho e convida
algumas pessoas, alguns irmãos da sua igreja, algum parente, algum amigo, clica aí, toca aí nesse aviãozinho e convida algumas pessoas para que possam estar aqui. No comentário, aqui no comentário, tem 3 pontinhos. Se você clicar aí, tocar nesses 3 pontinhos, vai estar aí copiar link. Você copia esse link e clica aí e joga ele no grupo de WhatsApp. Inclusive, vou pedir aí para a produção clicarem nos 3 pontinhos e pegar esse link e jogarem no grupo de WhatsApp, no nosso grupo de estudos bíblicos, ok? Então, o que aconteceu nesse período persa, havia muita guerra entre a Pérsia e o Egito. E Judá se encontrava entre a bigorna e o martelo, né? E sofria muito com isso, porque eles, durante as guerras entre o Egito e a Pérsia, eles não podiam apoiar claramente a Pérsia, porque tinham medo que o Egito pudesse vencer a guerra e dominá-los de forma severa, e também não queriam apoiar o Egito, porque a Pérsia os ajudava ou fazia ali, tinha uma certa tolerância para que eles pudessem servir a Deus. Olha que situação complicada que era para o povo de Israel. Perfeitamente. Então, depois desse período, de 333 a 323, foi a supremacia grego-macedônia, greco-macedônia, ok? Foi um período aí de 20 anos, mas 20 anos só, Deus, isso é o período em que a ascensão de Alexandre Magno, para vocês aí que conhecem a história, né? Alexandre o Grande, isso. Alexandre o Grande derrotou o rei Xerxes, né? O exército medo-persa em 333 a.C. e fez com que a Macedônia se tornasse a maior potência do seu tempo. Mas foi um período curto aí de aproximadamente 20 anos. Mas nesse período, Alexandre o Grande, ele estendeu seus domínios do Egito até a Ásia Menor, da Babilônia até a Pérsia, alcançando inclusive o norte da Índia. E como os persas, Alexandre também foi tolerante com os judeus, com o culto judaico, certo? Deixava que eles fizessem as suas festividades e também os seus holocaustos. Esse período, apesar do povo de Israel estar sob um domínio severo, eles pagavam os tributos, porém eles tinham essa tolerância de serem ali, de poderem cultuar o Deus de Israel. Nesse período de Alexandre, desses 20 anos, Alexandre fez florescer o idioma e a cultura grega, certo? Trazendo o helenismo para muito próximo do povo judeu. Nós vamos falar do helenismo daqui a pouco. Fundou diversas cidades, dentre elas Alexandria, no Egito, mas porém Alexandre morreu de forma prematura. Há alguém que diga que ele foi assassinado, eu inclusive creio nessa teoria da conspiração em que ele foi assassinado. Morreu com 33 anos, né? E ironicamente com a idade que Cristo também faleceu. Então em 323 Alexandre faleceu e com ele morreu também o seu império. Mas como assim, Delcione? Depois da morte de Alexandre, o império ficou sob o comando de 4 dos seus generais. Seleuco então tomou conta da Síria e o Egito ficou por conta de Ptolomeu. Iniciava então em Israel a dominação, tão temida dominação egípcia, que durou de 323 a 198 a.C. Aí aproximadamente um século, um pouco mais de um século. Então o Egito que ficou com Ptolomeu, por volta de 320 a.C., passou a dominar Israel e toda a Judéia. Sobre essa nova dinastia, o povo judeu viveu novamente pacificamente, apesar de temerem os egípcios, eles viviam pacificamente, inclusive foi incentivado até que os judeus, né, pudessem colonizar parte ali do Egito. E nesse período, olha o caminho de Deus que Deus tomou. Olha, interessante, eu quero que você preste bastante atenção nessa parte, que Deus começou mesmo estando em silêncio,
Como assim, Delcione, que Deus estava em silêncio? Não havia profecia, não tinha visão manifesta, não tinha um livro, não tem um livro escrito nesse período. Apesar de ter 1ª e 2ª Macabeus, que a Igreja Católica adotou como livro, porém, nós evangélicos, através aí de Martinho Lutero, Lutero considerou que os livros de 1º e 2º Macabeus não eram canônicos, ou seja, não podia ser, considerados ou respeitados como livros de inspiração divina. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Só estou aí dando um spoiler do que você tem aí, que tem reservado a você nessa aula. Mais interessante então que nesse período que o povo judeu começou a migrar para o Egito, surgiu a Septuaginta. O que é Septuaginta, irmão Delcione? Foi um grupo de 72 judeus estudiosos da palavra, do Velho Testamento, da lei mosaica. Eles debruçaram sobre os pergaminhos, todos escritos em hebraico, e traduziram a Bíblia, o Velho Testamento, obviamente, do hebraico para o grego. Foi a primeira tradução da Bíblia Sagrada, foi feita nessa região, nessa época, aonde os 72 judeus, homens de Deus, cultos, tementes a Deus, se debruçaram sobre os pergaminhos e traduziram a Bíblia para o grego. Era Deus tomando um caminho, era a supremacia greco que estava ali naquele momento, ali na Judéia e em todo o mundo. Então o Senhor tomou homens para que pudesse difundir a palavra de Deus em meio aos gregos, uma vez que o helenismo estava tomando conta de todo o mundo. Porém, como nós vivemos uma guerra espiritual, o inimigo se levantou e trouxe para Israel o jugo sírio. Eles temiam o Egito e o problema veio da Síria. Veja só que situação. Em 198 a.C. até 166, um período aí de 32 anos, a nação judaica caiu sobre o poder então dos sírios. Isso no ano de 198 a.C. Embora esses monarcas inicialmente favoreceram o povo judeu, mas quando Antíoco IV Epifânio, o nome dele é esse mesmo, Antíoco IV Epifânio, em 175, ele reinou entre 175 a 164 a.C., ele inseriu de fato, de vez, definitivamente, o helenismo sobre os seus domínios, trazendo os helênicos, a cultura helênica, para o povo judeu. Por quê? Porque ele odiava o judaísmo, ele odiava a religião judaica, ele odiava o povo de Deus, ele odiava Deus, ele odiava a lei mosaica, ele era um inimigo declarado, ele era a personificação do mal na terra naquele momento. E vocês vão entender do que eu estou dizendo agora. Mas antes eu vou dizer sobre o helenismo. Delcione, o que é o helenismo? Os gregos, eles se denominavam os helenos. Por quê? Porque a Grécia também era chamada de Hélade, certo? Então daí os helenos que nasciam em Hélade, ou seja, na Grécia. Os gregos eram o povo, até hoje são muito admirados, a cultura grega é muito admirada, Até hoje eu, inclusive, admiro a cultura grega, porém abomino a mitologia grega. E o helenismo, ele trazia uma junção da cultura grega com a mitologia grega. Então, vamos entender aqui. Os gregos eram o povo mais culto e civilizado, até mesmo que os romanos. Então, quando a Roma conquistou a Grécia, o que aconteceu? Eles conquistaram a terra, mas não conquistaram o povo. Então, o próprio Império Romano foi absorvido pela cultura grega. Olha que interessante. Por isso que nós temos hoje a mitologia grega e a mitologia romana. A história da mitologia grega com a mitologia romana é a mesma. O que muda são o nome dos deuses, ok? Isso faz sentido para você? É bom que faça. Eu sei que é muita informação para vocês nesse momento,
Por isso que eu vou falar daqui 2 dias, 3 dias, eu vou falar sobre isso. Nós temos o curso de teologia bíblica para que isso possa ser aprofundado em 54 aulas. Serão 54 horas de estudo, onde nós iremos aprofundar nesse estudo que nós estamos falando aqui. Mas vamos lá então. O que aconteceu? Os romanos absorveram a cultura grega e como os gregos se chamavam de helenos, né, nós podemos dizer então que Roma foi helenizada e a cultura helenista então foi trazida para a Judéia, para Israel, para Jerusalém, através de Antíoco IV Epifânio. Ele odiava tanto o judaísmo, irmãos, que ele destituiu o sumo sacerdote. Ele proibiu, não havia mais sacerdote. Esse período foi terrível para Israel, porque não havia mais sacerdote, não poderia ter sacrifícios, não poderia ter holocaustos, não poderia ter cultos a Deus nesse período. Então ele proibiu o diário que era feito no templo, e sobre o altar do Deus vivo, ele profanou esse altar, colocando ali uma estátua de Zeus. Esse foi um absurdo. Mas não foi o único e não foi o pior deles. Ainda Epifânio fez um pouco pior, quando em 168 a.C. ele sacrificou um porco no altar do Deus vivo. Essa foi uma das maiores profanações que ele fez, porém ele foi ainda além. Eu até me emociono em perceber o quanto o mal é impiedoso. Assim, Paulo já escrevia que a graça, ela nos dá a vida, mas o poder do pecado nos causa a morte. Então, o poder do mal personificado em Epifânio, ele ainda fez com que várias famílias judias, milhares de famílias judias, fossem vendidas como escravas e fossem levadas para longe de sua terra, longe de sua cultura e longe de sua religião. Nesse período de 166 a 63, que foi aproximadamente aí um século, então veio a Guerra de Libertação dos Macabeus. Olha só, foi uma revolução que teve. Ela não conseguiu livrar o povo de Israel do domínio romano já nesse momento. Porém, o que aconteceu? O povo teve uma condição de se destacar novamente como povo de Deus e como igreja de Deus na terra. Olha o que aconteceu. Nós consideramos que Deus levantou Matatias, que se proclamou sacerdote de Deus, e ele tinha 3 filhos que se destacaram na história de Israel. Aqui é muito resumido, mas eu peço a você que está aí com o seu caderno, fazendo as anotações, com certeza, vocês depois vão estudar, vão pesquisar sobre isso. Os 3 filhos de Matatias eram Judas, Simão e Eleazar. Eles eram exemplo de exortações fortes, com exortações fortes, despertando então no povo de Israel o ardor pela defesa da fé. Olha que interessante, irmãos, é o que falta hoje na igreja atual, essa pregação forte para trazer no coração do homem e da mulher de Deus o ardor na defesa da fé. Os macabeus, eles não queriam brigar por extensão territorial, eles não queriam brigar pela independência do Estado judaico, mas eles brigavam pela possibilidade, pelo direito de poder falar livremente do Deus vivo, da lei mosaica, de ter os rituais mosaicos, de ter as práticas judaicas, que são 633 práticas, de poder fazer os holocaustos e assim por diante. Então, houve esse ardor em defesa da fé e Judas se destacou pela genialidade militar, ganhando diversas batalhas contra os exércitos muito maiores e superiores em questões bélicas. Esse Judas aqui é o filho de Matatias. Pelo amor de Deus, nós ainda estamos em 168 a.C. Não vai confundir ele com o apóstolo, não. Pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu? Os macabeus reconquistaram Jerusalém, certo? Promoveram a purificação do templo,
restauraram o culto a Deus e assim puderam então instituir as festividades, inclusive a da dedicação para comemorar a retomada da cidade santa e da casa de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa que foi feito. Isso sem visão manifesta, sem profetas, certo? Sem profecias, apenas com o desejo ardente de ouvir um dia a voz de Deus ecoar novamente sobre os montes de Jerusalém, sobre o Monte Sinai, sobre o Monte Gerezim, a ouvir raios e trovoadas, isso, ouvir um vento impetuoso entrando pelas ruas de Jerusalém e tomando o coração de homens e mulheres que queriam sentir novamente a presença do Deus vivo. Isso faz sentido para você? Isso traz você a alguma realidade nos dias atuais? Nós não estamos precisando de homens e mulheres assim, comprometidos com a obra de Deus? Então, nesse período, João Iscano, que era filho de Simão, que viveu entre 135 e 106 a.C., ele começou também a se destacar na administração da Judéia. E começou então a Judéia ali, Jerusalém, a ter prosperidade financeira. Porque olha que interessante, não estou aqui pregando sobre prosperidade financeira, mas a partir do momento que você endireita a sua vida na presença de Deus, você endireita ela em todas as áreas, emocionalmente, fisicamente, familiar, certo? Em relacionamento, financeiramente e assim por diante. Então é muito importante que estejamos em paz com Deus e andando de forma direita na presença de Deus. Então, em 63 a.C., houve a intervenção novamente do Império Romano, onde o general Ptolomeu tomou novamente Jerusalém, acabou ali com a guerra dos Macabeus e submeteu ferozmente a nação judaica a um jugo desumano. Foi quando ele nomeou então Hircano II Antípater. Vocês vão saber aqui de quem esse cidadão era pai agora mesmo. Olha só, Hircano II Antípater, ele foi colocado no poder e foi ali tomar conta da Judéia, de Jerusalém, de Israel. Ele foi sucedido pelo seu filho Herodes o Grande. Essa figura é conhecida para vocês? Lógico, né? Os evangelhos falam de Herodes, certo? Então, e depois aí da batalha de Áquio, em 31 a.C., Herodes o Grande mexeu seus pauzinhos ali de forma política, né? E fez com que César Augusto, o imperador romano, confirmasse ele como governador de toda a Palestina. Palestina, Judéia, Jerusalém, Israel, tudo ficou nas mãos dele, sob o domínio dele. Ele tinha uma personalidade muito polêmica e, embora ele fosse idumeu e pagão, ele se esforçava para ganhar a simpatia dos judeus, mas naquele estilo, né? Ele batia com uma mão e acariciava com a outra. Veja o que esse homem fez, irmãos. Ele embelezou, fortificou Jerusalém, reconstruiu o templo de Jerusalém e ajudava ainda o povo regularmente. Isso não parece uma artimanha maligna? Não parece um trabalho diabólico para fazer com que o povo pendesse para o lado dele? Nos dias atuais, o mal não age, porventura não age dessa forma no nosso meio, até mesmo dentro da igreja. É por isso que nós precisamos tomar cuidado, certo? Com quem nós chamamos de amigo. É preciso nós tomarmos cuidado com quem nós trazemos para dentro da nossa casa, para o seio da nossa família. E isso é preciso ter muito cuidado, porque veja o que esse homem fez. Ele era um homem muito cruel, irmãos. Ele ordenou a morte do próprio pai. Mas do pai de Alcione? Não é só do pai não. Ele mandou matar Hircano II, mandou matar a própria esposa Mariane e também é apontado, embora ele tenha negado, mas é apontado como principal responsável pelo assassinato de 3 dos seus filhos, só porque deixa uma moto passar aí, né? E vamos continuar. Ele matou 3 dos seus filhos só para que ele não tivesse sucessor, para que ele ficasse no trono até a sua morte. Esse homem reinava na Judéia quando Jesus nasceu.
Daí, irmãos, porque o Senhor teve tanto cuidado, tanto zelo, que mandou o anjo Gabriel ali, ficou ali cuidando, anunciando para Maria. Anderson Luiz, parabéns e obrigado pela aula. Obrigado você, Anderson, por estar aí junto conosco, participando desta aula. Então, irmãos, o anjo Gabriel, ele tinha essa missão, foi dada essa missão de proteger a família de Jesus, Maria, José e a própria criança, o menino Jesus. Tanto que ele ia lá, aparecia para Maria, falava com Maria, depois ele ia em José, conversava com José, depois ele aparecia novamente, falava, olha, pega a criança, pega a Maria que está para dar à luz, vai para Belém, não fica por aqui não. Quando estava lá em Belém, ele aparecia novamente, José, pega a Maria, a criança, vai para o Egito, porque Herodes quer matar as crianças, porque Herodes, irmãos, ele matou cerca de 4.000 crianças, certo? Na esperança vã de matar, junto com essas crianças, o menino Jesus. Só com medo de que ele pudesse ser o rei dos judeus, no sentido literal da palavra. Isso faz sentido para vocês? Nesse período, irmãos, surgiram então partidos e seitas judaicas, onde nós vamos falar dessas seitas, porque elas são muito mencionadas dentro do Novo Testamento, dentro do Evangelho, e como nós temos aí o curso de teologia do Novo Testamento, então é muito importante, isso aqui é a base. Essa aula vai estar dentro do curso de teologia básica do Novo Testamento. Eu estou disponibilizando ela de forma gratuita para vocês, porém, essa aula está dentro do curso de teologia básica do Novo Testamento. Então, a primeira das seitas que nós vamos falar são a dos fariseus. Os fariseus, eles foram sucessores dos Hassidins, considerados que Hassidins? Era um grupo de pessoas que se denominavam piedosas. Eles tiveram início no século II a.C., na formação de um partido político religioso puritano. Eu sei, mas o que é isso, puritano? O que eles queriam? Onde o principal interesse desse partido, dos fariseus, era a observância da lei mosaica, ou seja, cumprir essa lei à risca, ao pé da letra. Eles conferiam um igual valor às tradições dos anciãos, das escrituras sagradas e assim por diante. Eram 633 práticas, irmãos. A lei mosaica consiste em 633 práticas. E eles faziam valer o valor dessas tradições. Eles criam na existência de anjos e demônios, sim, como nós. Criam na vida após a morte, como nós também, e davam grande ênfase a aspectos práticos de seus ensinos, como oração, como arrependimento, como obras assistenciais. Parece conosco também? Parece. Mas então por que o próprio Senhor Jesus repreendia severamente os fariseus? Calma, nós vamos chegar lá. Embora eles fossem poucos em número, mas a sua influência social e política era grande, era considerável, porque eles faziam movimentos, grandes movimentos. A maioria dos escribas, ou seja, dos escritores, pertenciam a esse grupo. Eram uma elite intelectual do povo judeu. Porém, eles eram rígidos e separatistas, ou seja, eles não se misturavam. E isso fez com que eles fossem se degenerando no mero legalismo, ou seja, eles começaram a deixar a parte espiritual de lado e ficaram apenas na parte material, ou seja, na letra. Por isso que está escrito dentro da palavra que a letra mata, mas o espírito vivifica. Olha que interessante, eles começaram a se tornar pessoas arrogantes, que menosprezavam os demais, que não tinham conhecimento literal, então eles achavam que eles eram uma raça superior e aqueles que não tinham conhecimento, uma ralé, uma raça inferior. Então por isso que Jesus criticou eles, não por serem ortodoxos, ou seja, por crerem em anjos, em demônios, por crerem em vida após a morte, não. Mas o Senhor criticou eles severamente porque lhes faltava amor e sobrava orgulho. E
quantas igrejas hoje, irmãos, que nós vemos dessa maneira, igual os fariseus, faltando amor e sobrando orgulho, irmãos. Pessoas orgulhosas, senhoras de si, tendo um grande conhecimento, mas não passa o conhecimento que tem, nega o amor, nega a eficácia do amor. E o próprio apóstolo disse: aquele que conhece a palavra e não ajuda os seus, nega a fé, e é pior do que os infiéis. Então, irmãos, não sejamos como fariseus. E ainda tinha os saduceus também, irmãos, tinha os saduceus. Em sua maioria eram sacerdotes, olha só que dissonância. Eram sacerdotes, tinham conhecimento da lei, eram ricos e aristocratas, ou seja, era a nata da sociedade judaica, e é provável que eles tenham surgido nesse período de Macabeus, aonde teve a revolta, mas eles não reconheciam a autoridade da tradição oral. Ou seja, aqueles que falavam, que pregavam, eles não conheciam, não aceitavam, não reconheciam. Eles negavam a existência do mundo espiritual, eles eram extremamente materialistas, não criam em anjos, não criam em demônios, não criam em ressurreição. Irmãos, eram pessoas terríveis, terríveis, que se diziam servos de Deus. Como que você crê em Deus e não crê no mundo espiritual? Olha que dissonância. Irmãos, então eles não criam na ressurreição dos mortos e nem na vida futura. Olha que loucura. Mas aceitavam como canônicos, ou seja, como verdadeiros, apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros da palavra. Embora há quem diga que o livro de Jó, que é o mais velho dos livros, há quem diga, estudiosos defendem, que Moisés tenha escrito o livro de Jó, mas esse é assunto para uma outra aula. Então, os saduceus, eles interpretavam a lei de maneira apenas literal, eram simpáticos à cultura helenista, ou seja, à mitologia grega, e contavam, é lógico, com pouco apoio popular, né? Eram ferrenhos adversários dos fariseus, obviamente, porque não cria no mundo espiritual, e então isso formava, irmãos, o cerne dos saduceus. Eram com isso que o Senhor Jesus lidava na pregação do evangelho, e foram por causa de homens como esses, que ele também foi crucificado. Mas vamos deixar os fariseus e os saduceus e vamos falar agora sobre os essênicos. Mas tem mais, tem, os essênicos. Era uma seita religiosa mística, né? Onde nós vemos hoje aí muitas seitas religiosas que têm um misticismo, né? E vamos falar sobre isso mais para frente. O tempo é curto aí, a hora foi passando, nós ainda nem terminamos essa primeira aula, também 450 anos dentro de uma hora é um recorde. Então os essênicos eram uma seita religiosa mística, né, que existia no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto. Esse povo foi dizimado, há quem diga que foi dizimado pelo exército romano, né? Eles ficaram então praticamente, mas como que se sabe deles, Delcione? Eles eram desconhecidos até 1947, agora, recentemente. Mas em 1947, em algumas escavações, foram encontrados alguns manuscritos às margens do Mar Morto. E através desses manuscritos encontrados em 1947, às margens do Mar Morto, é que se teve conhecimento dos essênicos. Era uma seita da comunidade de Qumran, foi organizada por um mestre de justiça no século II a.C. também. Porém, eles consideravam que só eles eram os filhos da luz. Olha que discrepância. Como tem algumas igrejas aí que dizem que só elas são a verdadeira, a certa, só ela que vai para o céu e assim por diante. Então, os essênicos eram assim, só eles eram filhos da luz. Eles viviam completamente separados do judaísmo de Jerusalém, o qual consideravam como apóstatas. Isso mesmo. Porém, eles aguardavam o dia da batalha final, quando então haveriam eles de obter vitória sobre os filhos das trevas. Olha que interessante. Eles esperavam a vinda de 2 Messias. Veja se pode isso, a vinda de 2 Messias. Um sendo de linhagem sacerdotal, ou seja, de área espiritual, e outro de linhagem real, ou seja,
um rei de linhagem política, ou então apenas um que combinasse as duas funções. Eles eram radicalmente dualistas em seus conceitos. Isso é uma discrepância. Olha, eu creio nisso ou eu creio naquilo. Ou se for os dois juntos, misturados também, tanto faz, eu creio nisso também. Irmãos, nós não podemos, o próprio Senhor Jesus, baseado na cultura dos essênicos, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós agradamos um, ou nós agradamos o outro, certo? Porque nós vamos ou servir mais a um ou mais ao outro. Então é isso que o Senhor queria falar. Quando ele dizia isso dentro do Evangelho, ele já estava falando para aqueles que tinham na sua mente parte da cultura dos essênicos. Embora, então, essa terminologia seja parecida com o cristianismo, esse conteúdo de seus ensinamentos é acentuado, ou seja, não tem nada a ver, é totalmente distinto. Eles desapareceram, foram dizimados por volta de 73 a.C., quando da conquista da fortaleza de Massada pelos romanos. E ainda tem também os zelotes, pelo amor de Deus. Os zelotes, eles eram fundamentalistas, conservadores do povo judeu. Acreditavam que a submissão a Roma fosse traição a Deus. Eram conhecidos também como cananitas. Vocês lembram da mulher cananeia? Isso, a mulher cananeia que foi ter com o Senhor Jesus, né, das migalhas de pão que cai da mesa dos seus senhores. Isso aí, então, fazia parte dos zelotes ou dos cananitas, ou da Cananeia. Então, pelo menos um, pasmem, pelo menos um dos apóstolos, Simão, por sinal, era um zelote, ok? Eles provocavam rebelião, essas rebeliões que eles causavam, provocou inclusive a destruição de Jerusalém no ano de 70, já depois de Cristo. Eles eram conhecidos como terror dos soldados romanos, pois seus ataques sempre aconteciam à noite. E ao que parece, eles tomaram parte também na rebelião de Barboquebas entre 132 e 135 depois de Cristo, ocasionando com isso a saída dos judeus da Palestina, ok? Nós concluímos aqui esse ensinamento, essa aula do período interbíblico, certo? Dentro de uma hora aí conseguimos falar de 450 anos de história. Para vocês que chegaram aí, depois que a aula já havia começado, eu comecei falando que para ter o estudo bíblico, nós precisamos, para ter conhecimento da palavra, para estudar a Bíblia Sagrada, vocês precisam ler a Bíblia Sagrada. Pelo amor de Deus, ler a Bíblia Sagrada. Então eu tenho uma metodologia, um cronograma, que você lê o Novo Testamento, dentro de 6 meses você lê de Mateus a Apocalipse, tá bom? Então, quem fizer uma tarefinha, tem uma tarefinha que eu quero que você faça, eu tenho uma postagem aí no meu Instagram, onde tem lá um versículo do livro de Isaías. Então, aquele que for ali, curtir aquela postagem, conversar ali, escrever o que aprendeu nessa aula hoje e marcar 2 pessoas, eu vou mandar para você no seu direct, vou mandar para você esse arquivo em PDF, para você se organizar e dentro de 6 meses poder ler o Novo Testamento. Eu te aguardo amanhã, onde nós vamos estar falando sobre os evangelhos, o Evangelho da Graça, certo? Onde nós vamos estar aí em mais uma hora fantástica de aula sobre o ensino bíblico. E eu, conversando com a minha esposa, nós sentimos da parte de Deus de estender, seria do dia 25 ao dia 28, nós vamos estender até o dia 29, certo? Onde na última aula ela vai ser um estudo para casais. Um estudo para casais, uma pregação, um ensino bíblico apenas somente para casal e família, baseado dentro da Escritura Sagrada. Então você que está aí, convide outras pessoas para estar junto conosco. Essas aulas, depois que terminarem a semana, elas serão excluídas. Por quê? Porque elas fazem parte do meu curso de teologia, o curso básico de teologia do Novo Testamento. Então essas aulas vão ficar aí até sexta-feira,
no Instagram e no Facebook. Então aproveite, marque outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas para estar conosco nessa semana de estudo bíblico. Se você gostou, certo? Ajude nós a divulgar. Eu estou passando esse conhecimento de forma gratuita para vocês, estou passando esse conhecimento, estou transbordando na vida de vocês e quero que vocês também transbordem na vida de outras pessoas, que sejamos agentes multiplicadores de boas novas, que venhamos a cumprir o ide do Senhor Jesus na nossa vida. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, e a igreja está se calando, a igreja está fechando a boca, a igreja está baixando a cabeça, está aceitando ideologia de gênero, está aceitando aí, irmãos, casamento com pessoas do mesmo sexo, está aceitando tantas coisas, irmãos, e está, irmãos, calando para a propagação do Evangelho da Graça. Mas venhamos ser anunciadores de boas novas, homens e mulheres que não se curvam diante do pecado, mas que mantêm a sua cabeça erguida e a sua voz alta, dizendo: Jesus em breve voltará. Até mais, boa sorte, a paz de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus a todos.